noite a todos os já presentes. Boa noite, Júlia, Isabel. Sejam bem-vindos aí ao mais um webinar Leite. Com satisfação tê-los aqui mais uma vez. Para quem está conosco pela primeira vez, os webinars são ações aí do Reagro com o intuito de levar conhecimento de altíssimo nível, aplicável, que realmente gere resultado, transforme a realidade e o resultado de todos vocês, sejam técnicos, seja fazendas, seja empresas. E hoje, trazendo um tema muito oportuno, né, Júlia? A gente viu com o aumento do preço do milho aí nos últimos anos uma busca por barateamento do custo alimentar, e o grão entrou muito forte nas fazendas, né? Seja elas de leite quanto de gado de corte. Algumas regiões ainda não é cultural a utilização, outras regiões têm muitas dúvidas ainda, e achei extremamente oportuno, apesar do preço do milho estar baixando, mas o grão vai ajudar ainda mais a otimizar o recurso, né? Então, independente do preço do milho, está aqui uma baita ferramenta de ganharmos competitividade no custo alimentar das fazendas, né? Uma forma relativamente barata de guardar o milho comprado em épocas estratégicas. A Júlia vai trazer para a gente aí as estratégias. E aí, me apresentando, me perdoem, pessoal, meu nome é Rafael Águido, sou veterinário, estou hoje na parte comercial dos treinamentos do Reagro e vou participar com vocês no segundo momento, na hora da discussão sobre o tema, e esse eu acho que é o grande diferencial dos nossos eventos online. A Júlia vem trazendo uma bagagem enorme da sua formação acadêmica, da sua ação em fazendas. Júlia é contemporânea, nós formamos juntos na faculdade e vem se destacando aí na consultoria em várias regiões de Minas. E hoje ela é consultora da equipe Leite do Reagro. Júlia com doutorado, com foco inclusive em nutrição, trabalhou muito com grão úmido e vem trazer para a gente aí uma base de conhecimento sobre o tema, né? Sobre a ferramenta, sobre o mecanismo para o qual a gente consegue hoje gerar um milho com maior digestibilidade, um maior aproveitamento, casado, obviamente, com o resultado que ele gera nas fazendas, né? Trazendo realmente aplicabilidade para a ferramenta. E no segundo momento, a Júlia vai falar na hora inicial, e no segundo momento vocês vão poder tirar dúvidas relacionadas ao tema, e aí fiquem à vontade. Só que as perguntas, pessoal, são direcionadas na caixa Q e A. Tem o balãozinho do chat e tem o balãozinho aí do Q e A. Então, no Q e A, vocês direcionam as perguntas que no segundo momento aqui do nosso webinar, nós vamos destinar e direcionar para ela, tá bom? Vai ser um prazer respondê-los. Júlia, então é isso. E aí agora, antes de te passar a palavra, só introduzindo aqui um pouco do que é o Reagro, né? Da nossa essência aí. O Reagro se consolidando como uma empresa de educação para o agronegócio, transformando pessoas por meio de conhecimento mão na massa, né? Hoje nós estamos atuando em diversas cadeias, nós vamos tratar especificamente do leite, mas sempre com esse compromisso, né? De gerar resultado, de realmente transformar a vida de técnicos, produtores, gerentes, funcionários, sucessores, através de um conhecimento com muita base teórica pautada na ciência. Vocês vão perceber isso hoje com a Júlia, mas transformando isso em ações práticas na fazenda, né? Esse conhecimento mão na massa. E hoje nosso corpo técnico tem como perfil pessoas como a Júlia, que tem muita bagagem de conhecimento técnico, teórico, mas que vive em fazenda. A Júlia, inclusive, hoje está em uma fazenda, né, Júlia? Passou aí o dia trabalhando e gerando resultado aí para um cliente, e agora está replicando isso aqui para vocês. Então, mais uma vez, é um prazer enorme. Júlia, fique à vontade, a partir de agora o tempo é todo seu, em seguida eu estou voltando. Bom evento a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deixa eu Boa só noite. chegar com vocês aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Isso, agora veio para o modo apresentação, Júlia. Agora está ok. Estou tentando aqui selecionar o ponteiro que eu quero, só um minutinho. Aí, beleza. Rafael já me apresentou aí brevemente, não vou me delongar. Sou Júlia Dias,
Sou médica veterinária formada em 2009 na UFMG. Fiz meu mestrado e doutorado na UF, ambas graduações aí, pós-graduações na área de nutrição de vacas leiteiras, né? Sob orientação do professor Marcos Neves Pereira. E é curioso que eu me aproximei do meu orientador por causa desse tema. Eu já trabalhava com nutrição de gado de leite antes de entrar no mestrado, doutorado. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de ração, né, no corpo técnico da fábrica de ração, e eu ouvia falar que tinha um cara que ensinava a fazer silagem de grão. E eu ouvia falar isso e era louca para fazer isso para os meus clientes. Eu ficava imaginando o quanto deveria ser bom ter preço do milho travado nas fazendas. E é um pouco do que nós vamos comentar aqui nessa noite. Tá? O professor Marcos, talvez eu pesquisador que mais, no Brasil, pelo menos, que mais estudou e divulgou em ações de extensão nesse assunto, né? Então, eu tenho imensa gratidão a ele por ter me ensinado sobre isso. Se a gente pensar no que é o negócio de leite, né? Esses são dados aqui da consultoria financeira estratégica do Reag, tá? Nosso benchmark. Em 2022, dados do ano passado fechado, tiveram fazendas que tiveram lucro, tiveram aí mais de R$32 mil de lucro, né, considerando vacas, mais recrias necessárias para repor o rebanho, beleza? Tiveram fazendas que tiveram uma lucratividade mediana e fazendas que ou lucraram muito pouco ou não lucraram, tá? Então, leite é um bom negócio? É, e também pode não ser. A diferença entre essas fazendas e essas aqui são muitas, né? Beleza. Estou tentando passar aqui, não dei conta. Agora vem. Normalmente, as fazendas que tiveram maior lucro, né, no ano de 2022, também foram aquelas que utilizaram a terra de maneira mais intensiva, ou seja, produziram mais leite por hectare ano, tá? E tiveram esses resultados em EBITDA, né? Considerando vacas mais recria necessária para reposição por litro de leite, tá? E esse resultado em percentual da renda bruta, beleza? Então, assim, leite pode ser um negócio atraente? Sim, pode ser um negócio atraente, né? Mas é uma atividade exigente tecnicamente e exigente em dedicação, tá? E também pode ser um negócio não atraente, um negócio ruim. Se a gente olhar para o comparativo de 2021 versus 2022, né, nós percebemos que as fazendas mais lucrativas, elas aumentaram a sua lucratividade por hectare ano, tá? Em 2022, na amostra que nós trabalhamos, não tinha fazendas com margem negativa, né? Em 2021, perdão, em 2022 isso aconteceu, tá? E a média aumentou. 2022, em geral, foi um ano bom para o negócio de leite, né? E as fazendas, vamos dizer assim, cabeceira, as top 20%, elas lucraram 50% a mais por hectare em relação ao ano anterior. Então, quem está pegando o rumo, vamos dizer assim, do negócio, está pegando o rumo mesmo, né? E está investindo e crescendo porque acredita no negócio e porque os números mostram que é um negócio atraente, tá? E se a gente olhar a composição do custo, né, dessas fazendas, a gente não é surpresa para ninguém. 2021, o maior componente do custo de produção, né, das fazendas aí, a média das fazendas trabalhadas pelo Reag, era insumos de alimentação. E o segundo maior componente é recria, reposição. E dentro de reposição, se a gente for estudar o custo da reposição, a alimentação também é o maior componente. Então, a gente tem um grande custo aqui e um grande grupo de custo com alimentação aqui. Tá? Isso não mudou, na realidade, em 2022, né?
o valor absoluto foi mais alto, nós tivemos um ano de custo mais elevado em 2022, mas as proporções, ó, 55% do custo total em 21 era alimentação, 53% é alimentação em 2022, e é provável que essas proporções se repitam ao longo do tempo. Tá? Se a gente olhar na média, né, o custo cresceu 28%, tá? E o custo com alimentação cresceu 24%. E o com reposição, 49%. Né? Então, a alimentação está aqui, cresceu praticamente na mesma proporção do custo total, e a alimentação também está inclusa aqui dentro da reposição, da criação de novilhos, que teve um avanço grande, né, e contribuiu para o aumento de custo. Com essa conversa inicial, o que eu quero trazer para vocês? Que esse é um ponto de alto impacto em qualquer fazenda leiteira. Tá? Se a gente olha para as melhores fazendas, aquele 20% cabeceira que eu mostrei para vocês lá, ó, o custo alimentar dessa amostra de fazendas, ele é até mais baixo em reais por litro, né? Mas ele representa aí 59%, até uma maior proporção de tudo que essas fazendas aqui gastam. Tá? Então, principalmente em sistemas intensivos, né, que buscam uma produtividade elevada, esse custo com alimentação ele tem que ser monitorado de perto. A gente tem que ter estratégia para esse custo com alimentação. Beleza? E o que nós vamos conversar hoje, que é o milho, a ensilagem de grãos, né? Pode conservar, assim como a gente conserva forragem por ensilagem, né? A gente também pode conservar grãos dentro da fazenda. É um jeito de. Um ramo da conservação de alimentos. Né? Isso é estratégia para a gente mexer nesses grupos de custo extremamente importantes. Tá? Beleza. Entrando aí mais especificamente no nosso assunto dessa noite, eu plotei aqui, ó, os últimos anos, de 2018 a 2023, como é que ficou o indicador CPEA da saca de milho. Tá? Eu sei que o mercado de milho é bastante regionalizado, né? Esses preços vão variar de local para local, mas dá para ter uma ideia do tudo. Né? A gente vinha aí, como o Rafael bem mencionou, 2 anos de milho muito valorizado, né? O verdinho aqui e o azulzinho, que são respectivamente 21 e 22, tá? Milho aí praticamente o ano todo acima dos R$ 80 a saca. Nós já estávamos com esse número meio que na cabeça, né? Quem mexeu com planejamento de fazendas aí nesses meses tinha esse número de R$ 80 a saca meio que na cabeça. E aí vem 2023, ó, e olha como é que o milho despenca, né? A partir de março, abril aí de 2023 despenca. E o indicador maio agora até o dia que eu puxei lá o banco de dados do CPE, R$ 60. Tá? Tinha pelo menos 2 anos que a gente não via milho nesse valor. Né? Então, por que falar de milho reidratado e ensilado é oportuno agora? Porque é agora que a gente tem que correr atrás de fazer isso. Né? Aqui era importante, porque nós vamos discutir, existem várias razões nutricionais que trazem vantagem em ensilar, reidratar e ensilar grão. Tá? Mas aqui nós temos também uma oportunidade de mercado. Beleza? Se a gente olha para o histórico, tá? Se eu pegar aí esses últimos anos e fizer uma média do preço da saca de milho mês a mês, como é que a série histórica se comporta? Aqui embaixo, meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e aqui, preço da saca. Então, maio, junho, julho, são os meses em que a gente vê queda acentuada no preço do milho. Porque é safra. Né?
E a gente sabe, pelo histórico, que na entre-safra, lá para o final do ano e no início do ano subsequente, esse preço vai subir. Quanto? Quanto que ele vai subir? Coisa aí de 12%, 15% de aumento. Tá? Uns anos mais, outros anos menos. Vocês viram a série histórica. Né? Nos 2 últimos anos, ficou meio que estável ali, orbitando em torno dos R$ 80. Mas se a gente pegar uma massa de informação maior, esse comportamento é provável que vá se repetir ao longo do tempo. Na safra, é um valor, e nas entre safras ali, no verão, aí em torno de 10% a 15% mais caro do que foi na safra. Tá? Beleza, vamos trazer isso para dentro da dieta. Beleza? Coloquei aí uma dieta para uma vaca em lactação, tá? 34 quilos de leite aproximadamente, consumo de matéria seca de aproximadamente 24 quilos dia, tá? Não é para copiar a dieta, viu? Essa aqui não são suas vacas, essa aqui não é a forragem que você tem na sua casa, é a forragem lá da fazenda que eu trabalho. Dieta é específica, tá? Para os alimentos que você tem, principalmente a forragem que você tem, porque a base de qualquer dieta para gado leiteiro é a forragem. Então, assim, é para usar isso aqui como exemplo, para a gente raciocinar, beleza? E aí eu plotei aqui os alimentos, tentei plotar aqui um custo que fosse coerente com a realidade hoje, para cada um dos alimentos, tá? No final aqui da tabela me deu o consumo em matéria natural por dia e o consumo em matéria seca por dia, atendendo a exigência lá dos animais para dar 34 litros de leite. Se eu pegar o custo por animal dia, R$ 36,36, beleza? E o custo por quilo de matéria seca, R$ 1,50. Gravem esse número, por favor. Se a gente concentrar em classes, né, esse custo vai estar nessa tabelinha aqui, 23% dessa dieta, né, em reais por dia, forragem, concentrado proteico, o item mais expressivo, 51%, concentrado energético, 18%, minerais e vitaminas, 8%. É o que está expresso aqui no gráfico em ingredientes, né, e essa mesma informação está expressa aqui nesses grupos, né? Então, se a gente tem uma saca de milho com preço de hoje, em torno de R$ 60, né, R$ 1 o quilo, nós temos aí aproximadamente 18% do custo da dieta vai ser concentrado energético, é onde entra o milho, seja ele milho seco, seja ele milho ensilado, reidratado, concentrado energético, o milho vai entrar dentro dessa categoria, tá? Forragens aqui, concentrado proteico aqui, minerais e vitaminas aqui. Isso é com o milho no preço de hoje, beleza? Então tá. E se a gente voltar para o patamar que a gente estava lá em 2021, que na série histórica foi quando o milho foi mais caro, né? A média, eu puxei lá no CPE, a média deu em torno de R$ 91 na saca. Tá? A mesma dieta, os mesmos consumos, nós vamos ter um aumento do custo da diária, né? Nós vamos passar para R$ 40,09 e vamos ter um aumento do custo do quilo de matéria seca consumido pelo animal. O concentrado energético, dentro dele está incluso o milho, vai representar aí uma fatia maior dos custos da nossa dieta. Vai representar 1/4 dos custos da nossa dieta. Mais caro até que a forragem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um bom momento de preço de milho. Seria ótimo se nós pudéssemos congelar esse momento, certo? Se a gente colocar aqui a mesma vaca comendo a mesma coisa, mesmo consumo de matéria seca, sair de um custo de R$ 1,50 por quilo de matéria seca para um custo de R$ 1,64, né? Nós estamos falando de 14 centavos por quilo de matéria seca mais caro. Para 100 vacas em lactação, comendo essa quantidade aqui, ó, nós estamos falando de um gasto de R$ 346 a mais por dia ou R$ 10.500 a mais por mês.
Eu estou colocando os dois extremos, né? O que nós estamos vivendo hoje e o ano mais caro da saca de milho na série histórica. O que vai ser o mercado amanhã? Eu não sei, mas pelo menos para os próximos meses, a gente pode congelar, digamos assim, esse cenário. É aí que eu enxergo o mérito, né, da ensilagem, da conservação de grão dentro da fazenda. Um dos méritos. Beleza? Mais um exemplo aqui do impacto dessa conservação de grão dentro da fazenda no médio prazo. Né? Então, tem aqui uma planilhinha de evolução de rebanho, de projeção do que vai ser um rebanho nos próximos meses, a mais simples de todas que eu tenho, tá? Ela não afeta tudo, mesmo porque aqui não considera perda de prenhez, não considera descarte de vaca prenha, enfim. Mas para projeção de quantidade de insumos alimentares, ela cumpre o seu papel. Tá? Então, se você que está me ouvindo é consultor, trabalha na área e não faz, ou é fazendeiro e não tem quem faça, né, quem te auxilie a fazer projeção do que vai ser o seu rebanho, procure. Isso é uma das ferramentas estratégicas mais importantes no gado de leite. A gente tem que ter uma ideia de médio prazo do que vai ser o rebanho. Né? Eu estou partindo aqui de 100 vacas em lactação, eu vou passar por um período com um pouco menos de vaca, depois do segundo semestre, né? E no início do ano que vem eu vou ter mais vacas do que eu tenho hoje, enfim. E essas vacas vão precisar de comida, tá? Projetando aqui de maneira bem sucinta, eu coloquei consumo de matéria seca, de milho, 6 quilos vaca dia, e gado solteiro, 1 quilo cabeça dia. Bem simples. Mês a mês, a quantidade de sacos que esse rebanho vai demandar. Até agora, mês de maio, já aconteceu. Multiplicando aqui a soma dessa quantidade de sacos pelo preço histórico lá do CPEA, é isso aqui o gasto com milho por mês. Daqui para frente, de maio para frente, a fazenda precisa tomar uma decisão. Eu vou investir em milho reidratado ou eu vou continuar pagando mês a mês, digamos assim, comprando milho no mercado. Cenário 1 é investir em milho reidratado. Então, eu vou comprar para os próximos meses, para os próximos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Eu vou investir uma grana e vou comprar agora, reidratar e ensilar o milho que eu preciso para esses próximos 9 meses. Ou seja, eu vou travar o valor da minha saca em R$ 60,09. Ou eu vou continuar comprando mensal. Ah, Júlia, você colocou um valor aqui estimado da saca do milho nos próximos meses. De onde você tirou isso? Da série histórica. Eu peguei a série histórica do CPEA e fui fazendo a crescente novamente. Vai ser isso aqui? Não sei, não tem bola de cristal. Mas que vai subir, eu sei que vai. Então, no primeiro cenário, a fazenda trava o seu custo com milho em R$ 297 mil. No segundo cenário, no milho estimado mês a mês, o mesmo consumo é 321. Nós temos uma oportunidade aqui de R$ 23.700 nessa fazenda de 100 vacas em lactação, tá? Ah, Júlia, mas você colocou 6 quilos de consumo de matéria seca para os dois, né? E eu sei que o milho reidratado tem um ganho em eficiência alimentar. Tem mesmo, nós vamos discutir isso ainda à frente. Eu estou querendo fazer aqui uma comparação bruta, simplista. Pode ser que nesse cenário número 1 aqui, com a reidratação, né, eu tenha o mesmo volume em matéria natural, mas não o mesmo em matéria seca. Tá? Isso vai depender da formulação da dieta. Beleza? Por isso que eu preferi fazer a comparação aqui seca. Beleza? Então, tem aqui 23.700 de oportunidade em travar esse milho para os próximos 9 meses. Essas seriam as razões, vamos dizer assim, de mercado para fazer milho reidratado ensilado, para fazer grão reidratado ensilado, tá? São as únicas?
Não, né? Existem razões nutricionais para que nós façamos essa técnica, tá? Se a gente pegar aí a anatomia do grão de milho, né? A gente cortar o grãozinho de milho aí ao meio, tá? Como mostra aqui essa figura, a gente vai ver que ele tem um germe, ele tem uma casquinha que o envolve, que é chamado pericarpo. É bem fibrosa essa casquinha, tá? Bem resistente ao ataque das bactérias ruminais. E a maior parte do peso do grão de milho é o endosperma, certo? Que é essa parte aqui clarinha, branca, e também essa parte aqui amarela mais escura. O endosperma é onde está depositado, está guardado o amido do grão de milho. A principal razão pela qual nós colocamos milho em dieta de vacas é pelo seu alto conteúdo energético. E a maior parte do conteúdo energético do milho vem do amido guardado no seu endosperma. No entanto, todo grão de milho tem dois tipos de endosperma. O que a gente chama de vítreo, que é essa parte aqui, ó, amarela escura, e o que a gente chama de farináceo, que é essa parte branquinha mais clara, tá? Os grãos de milho que têm predominância de endosperma vítreo na sua composição, eles têm esse aspecto aqui da esquerda. Eles são chamados grãos duros. Os grãos de milho que têm predominância do endosperma farináceo, eles têm esse aspecto aqui da direita. Eles são chamados de grãos farináceos, macios, tá? Normalmente eles têm dentes, são chamados de grãos dentados, mas nem todo grão dentado é macio. O que determina a maciez, entre aspas, do grão de milho é a proporção entre endosperma vítreo e farináceo. Existe milho 100% farináceo só com esse endosperma aqui, ó, branquinho? Existe. Existe desse tipo de milho no Brasil? Não existe. Os híbridos produzidos, comercializados no Brasil, tanto para grão quanto para silagem, eles têm endosperma predominantemente duro. E se a gente for olhar na microscopia eletrônica, é assim que esse tipo de endosperma se parece. O farináceo, que é aquele macio, né, aquele branquinho, ele tem esse aspecto aqui, ó, microscópico. Tá? Esse é um microscópio eletrônico. Você vê que os grânulos de amido, ó, que são essas bolinhas, eles são esparsos, eles estão longe uns dos outros, tá? Eles são pouco recobertos por essa camada aqui, ó, que é uma camada de proteína, chamada de prolamina, que faz a ligação de um grânulo de amido com o outro, como se fosse o cimento entre um grânulo de amido e o outro, unindo de maneira firme, beleza? Então, o endosperma farináceo, ele é assim, ele é esparso, tá? Obviamente, que a hora que esse tipo de amido cai no rumen, ele hidrata e as bactérias ruminais acessam esses grânulos de amido aqui ó, com muito mais facilidade. Ou seja, milho de endosperma farináceo tem uma maior degradação do amido no rumen. E nós, nutricionistas, queremos amido degradado no rumen. Tá? Amido degradado no rumen vira leite. Amido degradado no intestino, grosso, delgado, etc. Nem sempre. Nada prova que ele vira leite. Ou ele sai nas fezes sem ter sido degradado, o que é a pior opção. Tá? Então, esse aqui é o endosperma farináceo. Quando a gente olha para o endosperma vítreo, né, que é o predominante nos híbridos do mercado nacional, do mercado brasileiro, olha a microscopia eletrônica aqui do endosperma, como é totalmente diferente. Parece tijolo, né, muito bem aderido, grânulo de amido um ao outro, recoberto por essas prolaminas, que são o cimento que faz essa adesão,
né? Essas prolaminas são muito hidrofóbicas, são difíceis de hidratar, tá? E aí impedem que as bactérias ruminais tenham ação sobre esse endosperma e degradem esse endosperma para o seu próprio crescimento e para fornecer energia para a vaca leiteira. Beleza? Então, a chance do milho com endosperma predominantemente vítreo sair de dentro do rumen sem ter sido digerido aumenta muito. E esse é o milho que nós temos para trabalhar no mercado nacional. Tá? Um trabalho seminal, né, nesse assunto foi do nosso colega Cláudio Correia, e ele fez incubação de híbridos americanos versus híbridos brasileiros. E ele mostrou que o híbrido brasileiro degrada mais lentamente e tem uma menor proporção da degradação do amido no rumen. Devido ao quê? Devido à sua maior proporção de endosperma vítreo. Tá? Nessa mesma linha, um outro colega fez o trabalho alimentando vacas em lactação com milho predominantemente de endosperma duro ou macio, né? E a gente percebeu que o endosperma duro prejudicou a produção de leite, produção de proteína e consumo de matéria orgânica digestiva. Então, isso tem impacto no desempenho animal. Tá? O tipo de endosperma de milho que é predominante no Brasil impacta negativamente o desempenho animal. Beleza. O que nós vamos fazer a respeito? Né? Na pior das hipóteses, o amido do milho não vai ser nem digerido no rumen, nem no intestino delgado, nem no grosso. Ele vai acabar sendo perdido nas fezes. Né? Nesse levantamento aqui, também conduzido lá na Universidade Federal de Lavras, com vários experimentos do grupo no qual eu fiz a minha pós-graduação, os pesquisadores perceberam que digestibilidade do amido no trato gastrointestinal total do bicho e amido fecal é quase 1 para 1. Né? Apareceu lá 3% de amido nas fezes, isso quer dizer que 97% do amido foi digerido. 3% foi perdido e não virou nada. Não virou nem proteína microbiana, nem proteína do leite, nem volume de leite, nada daquilo que a gente queria, né, que ele virasse. Tá? Agora, também tiveram experimentos, dietas, todos conduzidos na mesma fazenda, da mesma forma, em que teve muito próximo de 0 de amido fecal. Né? Qual que é o recado aqui? Não existe amido indigestível. Se ele não foi digerido, é porque não deu tempo. Ele não ficou no trato gastrointestinal tempo suficiente para ser digerido. Se a gente melhora a rapidez, a disponibilidade desse amido, a gente aumenta a chance dele ser digerido no rumen, que é onde a gente quer que essa digestão ocorra, e diminui drasticamente a chance dele ser perdido nas fezes. Tá? Nesse mesmo banco de dados, ó, a gente percebeu que consumo de amido digestível, que está aqui no eixo X, também se relaciona positivamente com outros leitos. Né? Não é 1 para 1, existe uma dispersão em torno, né, da linha de tendência. Obviamente, o R quadrado não é altíssimo como o anterior, porque vai depender de N fatores. Se eu colocar um monte de amido digestível lá numa dieta totalmente desbalanceada, isso não vai virar leite. Né? Mas se eu coloco amido digestível numa dieta equilibrada, é uma baita ferramenta para o nutricionista. Tá? Então, o consumo de amido digestível está positivamente relacionado com produção de leite, P de 0,01, isso não é acaso. Né? Beleza? Como é que a gente faz para melhorar a disponibilidade do amido? Né? Para diminuir a chance da gente perder ele nas fezes e para direcionar a digestão dele para o rumen, que é onde a gente quer. A gente precisa de processar. A gente precisa processar o amido. Se a gente der o milho grão inteiro, como em algumas estratégias de alimentação que nem Edgar de Leite já foi proposto,
a chance dele sair inteiro nas fezes é altíssima. Perdão, pessoal. Qualquer um que já alimentou vaca em lactação ou qualquer animal aí com uma silagem de milho com grão mal processado já percebeu isso ali no curral, né? Milho grão inteiro sai nas fezes, tá? A moagem é o primeiro processamento, né? É o fubá, né? Agora, milho moído, todos os três aqui da foto são, né? Esse aqui é milho moído, esse aqui é milho moído, esse aqui é milho moído também. Se a gente pegar a letrinha A aqui, ó, é quase um fubazinho mimoso. Se a gente pegar o C, é um canjicão. Então, assim, você está moendo, você decidiu dar milho seco para seus animais. Está moendo? Como está moendo? Perdão. Essa é uma questão que precisa ser respondida, né? A hidratação, a ensilagem e a ação prévia de enzimas, antes mesmo de entrar no rumen da vaca, elas são maneiras de processar o milho para aumentar a sua disponibilidade, tá? Quando a gente fala de reidratar e ensilar, nós estamos falando, além da moagem, também de hidratar antes de chegar no rumen do animal e da ação de enzimas bacterianas. Seria possível fazer tratamentos também com aplicação de calor e pressão, mas isso exige um maquinário industrial, né? É o famoso milho floculado, cruzado, que é um processamento extremamente efetivo em aumentar a degradabilidade do amido. Mas não é qualquer fazenda, qualquer planta que vai ter esse tipo de maquinário, tá? Então, nós estamos falando da ensilagem, nós estamos falando de moagem, nós estamos falando de hidratação, nós estamos falando de ação de enzimas bacterianas sobre a massa ensilada, beleza? A ação conjunta desses processamentos é que vai aumentar a digestibilidade do amido, tá? A disponibilidade do amido. Beleza. Vamos entrar aqui especificamente no milho reidratado e ensilado. Que tem esse aspecto aí, parecendo meio que uma massa de pamonha, né? Que eu estou mostrando aqui na foto, na mão. Tá? O milho reidratado e ensilado, ele tem algumas vantagens operacionais, que é a que eu tento listar para vocês aqui, tá? Primeiro, comparado ao milho úmido ensilado, que é um outro alimento também conservado, né? Um outro tipo de grão conservado, o milho colhido imaturo, somente o grão e ensilado, ele não, como a gente vai reidratar, a gente vai devolver umidade para que o milho consiga ensilar, a gente pode fazer isso com milho maduro, né? A gente pode colher o milho da fazenda no seu ponto de maturidade, devolve umidade e ensila, tá? A gente faz isso com maquinário simples, muito mais simples do que o maquinário exigido para fazer milho úmido ensilado, né? Milho colhido imaturo e ensilado. A gente pode fazer moagem fina ou grosseira, dos dois jeitos dá certo, né? Um dos trabalhos publicados pelo nosso grupo lá de Lavras mostrou isso, tá? Mas tem interação aí com a capacidade de hidratar e tem interação com o tempo de estocagem, tá? De maneira bem simples, em termos de digestibilidade e desempenho, se a gente fizer o milho reidratado ensilado, moído grosseiro, ele vai se aproximar do que é o moído fino depois de um longo tempo de estocagem, tá? Longo quanto, Júlia? Acima de 6 meses, beleza? Então, se você não pretende estocar o milho reidratado por tanto tempo, eu sugiro você moer mais fino, tá?
Obviamente, permite compra estratégica, né, que é o que a gente falou no início da apresentação. A gente quer comprar milho agora, está barato, e estocar ele a baixo custo dentro da fazenda para o fim do ano, para entre safra, para os próximos meses. Né? Ensilar e reidratar é uma opção para sorgo, ainda que não seja tão operacionalmente. O sorgo é um pouco mais difícil do que o milho. Tá? O sorgo só dá para fazer com moagem fina, a operação é muito mais custosa, muito mais trabalhosa. E se você for utilizar somente milho reidratado e ensilado na dieta, você pode concentrar a operação de moagem. Você não precisa ficar moendo milho todo dia dentro da fazenda. Tá? Então, operacionalmente, o milho reidratado pode ajudar. Sabe? Como fazer? Vamos entrar um pouco na parte de como fazer. Né? Primeiro ponto, dimensione corretamente o seu silo. Né? Pense que você está fazendo um silo de concentrado, de grão, que vai entrar em menor quantidade na dieta em comparação à forragem. Tá? Algumas referências importantes para vocês aqui. A gente precisa retirar uma fatia de no mínimo 20 centímetros por dia dessa silagem, assim como qualquer silagem, para evitar a exposição excessiva da massa ao oxigênio e a deterioração precoce dessa silagem. Tá? A densidade do milho reidratado ensilado é em torno de 900 quilos a 1.000 quilos por metro cúbico. Beleza? Então, aqui, ó, um exemplo desse cálculo para vocês. Se eu estou com um rebanho de 60 vacas e eu pretendo utilizar 6 quilos desse produto por dia, eu vou ter uma demanda de 360 quilos dia. Eu preciso de uma retirada mínima de 20 centímetros. Então, aqui, a equação é que eu preciso de 20, né, centímetros, vezes a altura do silo, vezes a largura do silo, vezes 900 quilos, que é a densidade, tem que ser menor do que 360 quilos dia. Tá? Eu tenho que achar uma altura e uma largura que atenda essa condição. Se eu fizer a altura de 1 metro e uma largura de 2, eu vou ter exatamente os 360 quilos lá que eu preciso. Beleza? E o comprimento? Depende de quanto de milho eu quero estocar. Nesse exemplo aqui, ó, cada metro vai ter aproximadamente 1.800 quilos de milho reidratado. Então, eu posso fazer uma trincheira mais comprida, uma trincheira mais curta, mas eu costumo orientar os meus clientes, ao invés de fazer uma trincheira única só, como essa aqui, ó, né? Essa é uma trincheira desenhada para uma fazenda pequena, né? Ela tem 1 metro de largura por 1 de altura, ou por 1, tá? E é ideal para o uso aí de 130 quilos do produto por dia, beleza? Eu tenho orientado mais meus clientes a fazer como essa foto aqui, ó, 3 trincheiras, porque isso dá mais flexibilidade estratégica para nós, né? Você vê, esse caso aqui, ó, ele acabou de ensilar uma trincheira, tá? Em armazenamento aqui. Ele está em utilização, essa trincheira aqui da esquerda, e ele está ensilando a trincheira do meio. Então, assim, se a fazenda está um pouco mais apertada de caixa, eu ensilo só uma e utilizo uma, né? Se a fazenda tem uma sobra de caixa e uma oportunidade comercial igual agora, que o mercado está bom para comprar, ensilo as duas e utilizo uma, né? Acabou essa aqui, eu volto a encher ela e passo para aquela que já estava sofrendo o efeito da fermentação. Então, assim, em vez de fazer uma só, fazer mais de uma, eu considero estrategicamente mais interessante, tá? Um ponto importantíssimo é incorporar a água de maneira uniforme na massa, tá? Uniforme, beleza? Qualquer um na plateia aí que já fez angu sabe do que eu estou falando. Depois vocês me respondam na sessão de perguntas. Eu vou decidir fazer angu. Aí eu vou pegar um prato de fubá e um copo de água. E eu vou jogar o copo de água em cima do fubá dentro do prato. Só isso.
Aí vocês me digam se esse angu vai sair ou não. É a mesma coisa milho reidratado. Você precisa colocar o fubá e a água ao mesmo tempo e precisa homogeneizar muito bem a massa, tá? O ideal é que a gente obtenha aí de 35% a 40% de umidade na massa, beleza? De experiência, eu digo para vocês que isso vai demandar mais de 350 litros de água por tonelada de grão. Ou seja, vai lá e mensura qual a velocidade que o seu moinho moe na peneira que você deseja moer. Em quanto tempo ele moe 1 tonelada? Em X tempo. Nesse mesmo tempo, regula a água para 350 a 400 litros. Para cair ao mesmo tempo. Tá? Por que isso? Vai depender da perda de água que a massa vai ter durante o processo de ensilagem. E eu vou ter que ir verificando ao longo do processo de reidratação e ensilagem como que está a umidade. Tá? Então, assim, regula a água e regula a velocidade da máquina. Vai lá e mede a umidade da massa. Eu vou ensinar vocês a medir em alguns slides aqui para frente, beleza? Inoculante bacteriano normalmente é vantajoso, tá? Por quê? Inoculante bacteriano é uma ferramenta para diminuir perdas relacionadas à ensilagem. E como a gente está fazendo uma silagem de um alimento de alto valor agregado, né, um concentrado, normalmente a dose do inoculante se paga. Tá? Como todo silo, a gente tem que encher rápido e compactar, né? Ar é inimigo de qualquer silagem, nenhuma silagem vai bem com ar. Tá? Manter a vedação. Muita gente abre o silo de grão reidratado ensilado em poucos dias, 10, 15, 20 dias. Nunca vi problema nessa prática. No entanto, a gente sabe que quanto mais tempo o milho reidratado ensilado fica exposto ali à ação da própria ensilagem, né, do baixo pH e das enzimas bacterianas, ocorre ganho em digestibilidade. Tá? E, obviamente, isso é um concentrado energético, né? Vai entrar numa dieta complementada aí na forragem, proteínas, minerais, vitaminas. Tá? Então, aqui são algumas fotos de um comunicado técnico que o professor Marcos Neves publicou há alguns anos atrás, depois posso disponibilizar. Esse comunicado ensina passo a passo como fazer. Tá? Aqui tem um chupim abastecendo o moinho, né? O moinho estacionário, o moinho tocado aí pela tomada de força do trator, beleza? Nesse moinho já tem uma entrada de água depois da peneira. Então, aqui tem os martelos trabalhando, aqui entra o grão, passa pela peneira e logo em seguida já tem a entrada de água. Então, vai caindo aqui dentro do silo o grão moído e a água ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, nessa fazenda, não entra trator dentro desse silo. Então, nós aqui, né, nós que estávamos na operação, íamos enchendo os carrinhos e distribuindo dentro do silo. Ao mesmo tempo, a gente já ia compactando a massa. Né? A massa de milho reidratado ensilado, ela não é difícil de ser compactada, porque ela tem um tamanho de partícula reduzido, né? Ela é bem úmida, bem uniforme. Convém passar um trator, aqui uma roda de trator, depois que o milho já tiver, né, que a gente tiver enchido o silo, convém, claro. Quanto mais compactação a gente aplicar, melhor. Aqui, ó, pessoal, dá para ver que eles estão moendo e, ao mesmo tempo, a entrada de água está soltando água, né? E o pessoal está aqui homogeneizando a massa com enxada e espalhando a massa no fundo do silo, tá? Depois eles vão vir com o trator, essa instalação aqui, né? Esse silo aqui é mais largo, permite a entrada do trator e vai fazer a compactação, beleza? Aqui, ó, o que eu estou mostrando?
um jeito, vamos dizer assim, subjetivo de checar a umidade. Eu fui lá, peguei um pouco dessa massa, apertei na minha mão, escorreu um pouco de umidade entre os dedos, tá? Aqui tem um vídeo, achei que era foto, mas é um vídeo. O pessoal tá espalhando a massa no fundo, em camada fina, né? Porque a camada fina facilita a compactação, tá? Você vê aqui o chupim abastecendo. O moinho funcionando, a entrada de água está do outro lado, né? Nessa fazenda tem um armazenamento de água, né? Porque a vazão de água que precisa também é importante, dependendo da velocidade do seu moinho, para fazer aí 350, 400 litros de água, vocês vão precisar de bastante vazão. Então, nessa fazenda aqui, a gente utilizava uma caixa d'água, aqui atrás, não está dando para ver ela, para garantir a vazão constante. Certo? E a água caindo aí junto com o grão. E o pessoal espalhando, e à medida que eles estão espalhando, eles também estão homogeneizando a massa. Tá? É assim que faz, não tem mistério. Beleza? Aí, ó, eu apertei, né? Escorreu um pouco de umidade entre os meus dedos, e a hora que eu abro a mão, ela forma um bolinho, né? Um bolinho homogêneo, tá? Essa é uma maneira subjetiva de checar a umidade, tá? Mas existe uma maneira objetiva de checar a umidade. Você pode levar e fazer a mensuração da matéria seca da massa. Eu costumo fazer isso no fogo, no fogão mesmo. Eu peso 100 gramas da massa, né, descontando a tara do prato, levo no fogão, no fogo baixo, numa frigideira antiaderente, e vou secando, mexendo levemente, até a massa ficar numa cor acastanhada, vocês vão perceber isso, soltar do fundo da frigideira. E peso. Quando eu obtenho dois pesos iguais, o que quer dizer? Que toda a umidade que estava naquela massa foi. Eu sequei ao fogo, né? O que tem ali é matéria seca. 100 gramas menos o que se foi é o teor de matéria seca da massa, né? Eu quero esse teor de matéria seca aí entre 65% e 60%. Então, das 100 gramas que eu pesei lá originalmente, se sobrar para mim 65 a 60 gramas, eu estou satisfeita, a umidade da massa está ok, eu não preciso nem aumentar, nem diminuir a vazão da água. Eu não sei onde vocês vão fazer milho reidratado. Vocês podem fazer num lugar extremamente quente, podem fazer num dia nublado, frio, chuvoso. Então, a perda de água pela massa vai variar. O que eu te recomendo? Checa, pelo menos de manhã e à tarde, para que você possa ir fazendo as correções enquanto está sendo ensilado. Tá? Encheu, compactou. Aqui nós compactamos com o pé, dá até para ver as pegadas, né? Nós andamos aqui, um monte de gente aqui em cima para compactar. Esse pessoal está fazendo aplicação de inoculante manualmente. Isso é um desafio, porque o inoculante necessita, para ser efetivo, ser distribuído de maneira uniforme na massa, tá? Mas, como eu comentei com vocês, pode ser vantajoso, sim, aplicar inoculante. Beleza? Ensila sem inoculante? Ensila também. Ensila. Não é obrigatório, tá? E usar, né? Manter a vedação. Você vê aqui, ó, o colega descascou somente a parte que ele vai utilizar, né? Manter a compactação ao longo do uso. Não entrar com pá carregadeira, não entrar com concha de trator, não entrar com nada que abala excessivamente o painel da silagem. Isso é verdade para silagem de milho reidratada e é verdade para qualquer silagem. Né? Retirar com cuidado, de maneira aciada. E um grão reidratado ele ganha de digestibilidade ao longo do tempo. Né? Isso foi provado em pelo menos 2 estudos.
um norte-americano, que é esse que está aqui na tela. O que eles fizeram? Eles pegaram dados de um laboratório comercial, eram 6.131 amostras. Eles pegaram a data que essas amostras chegaram ao laboratório e correlacionaram essa data com a safra de milho norte-americano, né? Que é entre setembro e outubro. Então, o mês 1 aqui, ó, seria setembro de um ano. E o mês 12 aqui, do ano consecutivo. Ou seja, eles inferiram que se a amostra de milho ensilado chegou no laboratório em setembro, ela é daquela safra, ela só tem um mês de ensilagem, tá? Então, aqui é um mês de ensilagem, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, assim consecutivamente. E aí eles mediram, entre outros parâmetros da silagem, a digestibilidade in vitro do amido após 7 horas de incubação, que é o que está nas barras, e medir o teor de amônia como percentual da proteína bruta, que é o que está na linha. Lembram que eu falei para vocês que existe uma casca de proteína chamada prolamina, que envolve os grânulos de amido do milho, principalmente no endosperma vítreo? As enzimas bacterianas vão abrindo dentro do silo, elas vão quebrando essa casca de proteínas e expondo o amido do milho. É por isso que mais da proteína bruta foi sendo percebido como amônia ao longo do tempo de ensilagem. É o que mostra aqui a linha alaranjada. E com isso, o milho foi ganhando digestibilidade no rumo. Esse ganho é acentuado nos primeiros 3 meses, depois essa velocidade de ganho diminui um pouco, né? Mas pelo menos até aí 8, 10 meses de ensilagem, o milho continua ganhando digestibilidade. Lembre-se que esse é um trabalho feito nos Estados Unidos, ou seja, é possível que não haja aqui muitas amostras de milho com alta proporção de endosperma vítreo, duro, tá? Num trabalho feito no Brasil, pelo grupo do professor Marcos Neves, o que as meninas fizeram? Elas usaram mini-silos experimentais, tá? E elas deixaram estocado por 30 ou 180 dias. E aí, eles perceberam que a digestibilidade do amido em 6 horas aumentou, ganhou aí praticamente 10 pontos percentuais, 11 pontos percentuais de digestibilidade do amido in vitro em 6 horas de incubação, e calculando a degradação ruminal do amido, ganhou aí praticamente 5 pontos percentuais. Essas diferenças foram significativas estatisticamente. Lembra que eu falei que a gente precisa aumentar a chance do amido ser digerido no rumen? Então, a ensilagem foi efetiva em fazer isso. Na estocagem mais curta, acontece, mas na estocagem mais longa, isso melhora. Tá? Se a gente falar de milho norte-americano, eles têm um ganho lá em digestibilidade ruminal do amido com milho úmido ensilado de 53,5% para 64%. No trabalho que o colega fez aqui no Brasil, o colega Lucas Castro, esse ganho foi de 34% de degradação do amido do rumen para 63,7%. Ou seja, como o nosso milho é pior, né, entre aspas, ele tem um endosperma de proporção mais vítrea, né, ele ganhou mais digestibilidade na ensilagem longa, tá? Esse trabalho aqui do Lucas foi uma ensilagem por longo período, acima de 6 meses, beleza? Se a gente for olhar desempenho, o que a gente espera de desempenho com o uso de milho reidratado ensilado para vaca em lactação? Aumento na produção de leite? Não é o que esse trabalho aqui mostra para nós. Na verdade, não é o que a literatura como um todo mostra, né? Esse aqui, ó, produção de leite, milho seco ou milho ensilado, 35,7, 35,7. Diferença depois da segunda casa lá, depois da vírgula,
P não significativo. No entanto, as vacas que comeram milho reidratado ensilado, elas consumiram um pouco menos. Elas não perderam desempenho com um consumo um pouco menor. Houve um ganho de eficiência alimentar, um ganho altamente significativo de eficiência alimentar, quando a gente olha o leite por consumo de matéria seca. Isso nos Estados Unidos, esse trabalho é norte-americano. E aqui no Brasil? Bom, anos atrás, a colega Lucilene fez uma tese de doutorado em que ela alimentou 15 vacas holandesas com 3 tratamentos, dentre eles tinha milho reidratado ensilado e milho seco, moído fino. Obviamente, as dietas eram isoproteicas, isoamido, a gente queria isolar só o efeito do processamento do milho. Beleza? E os animais eram alimentados e alojados individualmente, como vocês veem aqui nas fotos. Então, a gente conseguia mensurar o consumo individual. Tá? Qual foi o resultado? Leite, milho seco com milho reidratado, 33, 33,4. Não teve significância estatística. Ou seja, eu não consigo provar que esses 400 gramas de leite a mais aqui não foi efeito do acaso. Tá? Consumo de matéria seca, 22,1 e 21,6, bem alinhado com o que o trabalho norte-americano lá mostrou. Então, aconteceu com o milho deles lá, que é macio, aconteceu com o nosso milho aqui, que é duro. Tá? Eficiência, leite por consumo de matéria seca, 1,49, 1,55. Tendência. Ou seja, a tendência de que o benefício de reidratar e ensilar seja ganho em eficiência alimentar. Nós vamos ver isso, assim, de maneira nítida na fazenda? Nem sempre, porque mensurar consumo em fazenda não é uma prática comum ainda, infelizmente, né? Consumo de lote, e mensurar consumo individualizado em fazenda é praticamente impossível. Mas isso vai acontecer. Nós vamos ter animais com maior eficiência alimentar, consumindo um pouco menos, com o mesmo desempenho, sem perda de desempenho. Nesse caso aqui, no trabalho nacional, representou um aumento de 4% na eficiência alimentar. Modesto. Vamos estudar esse aumento. Vamos voltar lá para a nossa dieta. Na dietinha exemplo que eu coloquei lá no início da apresentação, tá? 24,4 quilos de consumo por dia. Eu troquei o milho seco por milho reidratado na matéria seca. Troquei na matéria seca por quê? Eu queria manter o consumo de matéria seca aqui. Beleza? Beleza. Eu vou aplicar a redução que Bittencourt achou lá na tese dela, de doutorado. Vou reduzir 4% no consumo de matéria seca e vou manter o desempenho. Como que ficou a análise desse resultado? Né? O consumo era de 24,4. Se eu multiplicar isso pela redução, eu vou ter 23,4. O custo da matéria seca era 1,51. Eu vou ter essa economia aqui. Né? Esse era o custo da diária da vaca. Essa passa a ser o custo da diária da vaca, sem perda de desempenho. Em 100 vacas em lactação, eu tenho essa economia por dia. Se eu colocar isso por mês, eu tenho aproximadamente R$106 mil de economia por mês. Tá? Por causa do aumento na eficiência alimentar sem mudança no desempenho. Então, assim, milho reidratado é vantajoso porque a gente consegue ter um alimento com custo conhecido dentro da fazenda, sim, e também porque a gente aumenta a eficiência alimentar. Algo que não é óbvio de se mensurar dentro da fazenda, mas que acontece. Beleza? Mensagens finais, né? A gente tem uma oportunidade de estocar alimento com a ensilagem, grão. É vantajosa a médio prazo, permite aproveitar o momento atual, se a gente tiver caixa e condição operacional para fazê-lo.
Como toda silagem, a gente tem que ter uma meta de umidade, a gente tem que ter uma boa preparação para fazer essa ensilagem, né? Que envolve compactação, vedação e aqueles detalhes que eu comentei com vocês. A incorporação da água de maneira constante e uniforme, eu considero que é o segredo de fazer uma boa silagem de milho grão reidratado. Exige uma retirada mínima, como toda silagem, então dimensione corretamente a sua instalação. E ela melhora a digestibilidade do amido, e essa melhora acontece com o tempo. A gente espera, com o uso da silagem de grão reidratado, um aumento na eficiência alimentar. E é isso que, de fato, vai ser economicamente vantajoso para o produtor. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Era isso que eu tinha para mostrar. Vou parar aqui com o meu compartilhamento. Bom demais, Júlia. Muito obrigado. Muito prático e ficou claríssimo aí o impacto, tanto como fazer, quanto o impacto financeiro do negócio, né? É realmente muito interessante. A gente vem acompanhando projetos que têm essa utilização e realmente, e é visível, assim, o produtor enxerga isso no bolso muito rápido e não para de fazer mais, né? Então, realmente, é uma ferramenta muito, muito interessante. Pessoal, para quem entrou no decorrer do webinar, eu dei esse recado no início, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, usem a caixa QIA, não é o chat, é o QIA, já começou a pipocar aqui as perguntas, nós vamos, daqui a poucos minutos, iniciar as perguntas para a Júlia, então, qualquer dúvida de como fazer, impacto financeiro, a pergunta que mais tem aqui, ela apareceu repetidas vezes, é sobre a inoculação, o inoculante, qual usar e tal. Então, segurei que nós vamos responder ela em primeiro lugar. Eu só vou trazer alguns recados aqui muito rápidos para vocês, pessoal. Agora foi. Bom, turma, então nós vamos agora para o momento das perguntas, mas antes trazendo alguns recados muito rápidos para quem é produtor, para quem é técnico, nutricionista, enfim, tem algumas oportunidades para vocês. E aqui reforçando o Grupo Reagro hoje na sua essência, o que ele é, né? Que é hoje uma empresa com foco em educação no agronegócio, e nós estamos aí ancorados nesses 4 pilares, né? A valorização da ciência, nada que a Júlia trouxe aqui hoje não está respaldado por algum trabalho, né, Júlia? Isso é muito importante, nos traz segurança. E ela conseguiu aqui, eu acho que com muita clareza, pegar esse conteúdo e transformar ele em algo aplicável, né? Pegar um trabalho do experimento da faculdade de digestibilidade de amida e como é que eu uso isso numa fazenda de leite comercial. Cultura de dados para tomada de decisão, trouxe aí os resultados e os impactos financeiros do uso da tecnologia e sempre preservando aí o resultado do cliente. Então, em todos os nossos negócios, seja na consultoria, seja nos cursos, seja no laboratório, seja na pesquisa, seja nos biológicos, esses são os nossos norteadores aí, ok? Uma dúvida que vários colocaram aí no chat, onde que vão ter acesso a esse material da Júlia? Não só esse webinar, pessoal, mas vários outros conteúdos do Reagro, webinars passados de várias áreas do gado de corte, do grãos, da gestão, do leite, estão disponíveis no nosso YouTube, que hoje é o maior canal de conhecimento do agronegócio brasileiro. Então lá tem os webinars, tem dicas rápidas, tem aulas de degustação, tem depoimentos, cases de sucesso de fazendas. Então, por favor, quem ainda não nos segue lá no YouTube, Reagro_agronegócio, ou através do QR Code, vocês conseguem acionar. E se vocês ativarem as notificações, toda semana, quando é postado um novo material, vocês recebem aí um comunicado. Então, fiquem à vontade para fazerem parte da nossa comunidade lá no YouTube, ok? E aqui, pessoal, trazendo para vocês a oportunidade do 3R Lab. 3R Lab é o laboratório de análises de solo e de alimentos do Reagro. Entendo que aqui hoje tem vários pecuaristas, né, produtores de leite e técnicos,
está aqui uma excelente ferramenta para vocês que estão buscando otimizar a dieta, estão buscando realmente fazer dieta de precisão, monitorar a digestibilidade do amido, como muito dito hoje pela Júlia, né? O amido nas fezes hoje é uma das análises mais requisitadas pelo 3R, que aí você consegue monitorar realmente se o seu grão úmido está sendo bem feito, se a sua silagem conseguiu processar bem esse grão. Então tá aí o 3R Lab, oferecendo aí um portfólio imenso de análises, mais uma vez, de alimentos, silagem, dieta total, subprodutos, milho, soja, grão úmido, né, para avaliar aí o nível de matéria seca, por exemplo. Então, quem quiser mais informações, por favor, contactem a Luana, contato dela na base da tela, e o link do WhatsApp da Luana vai estar no chat para vocês falarem com ela em tempo real. Ok, pessoal? E quem nos procurar hoje pela primeira vez e enviar a primeira análise, tem uma condição especial de 50% de desconto. E para quem já é cliente 3R, tem durante um ano uma condição especial para os envios de amostra, tanto de alimentos quanto de solos, tá bom? E agora aqui, para finalizar, turma, as oportunidades que nós temos no ensino do Reagro. E aqui eu queria dar ênfase nas nossas pós-graduações. Hoje o Reagro no Leite, onde ele tem um portfólio mais extenso de pós-graduação em produção, em nutrição e em reprodução de gado de leite. Então, dou aí 3 oportunidades, principalmente para consultores, né, agrônomos, veterinários ou tecnistas, trazendo maior foco na pós em nutrição de bovinos leiteiros, da qual a Júlia é coordenadora, junto com o Bolivar, com 3 oportunidades no país: Varginha, que está muito próximo da confirmação, Chapecó e Uberlândia, previstos por segundo semestre. Então, quem quiser mais informações sobre os cursos de pós do Reagro presencial, semipresencial, está aí o contato do Arthur na base da tela. Para quem está participando do webinar, uma condição especial. E para produtores e gerentes de fazenda, o nosso curso de gestão na pecuária leiteira, com 2 oportunidades hoje no país, uma em Pompéu, na região central de Minas, e a outra em Pitanga, no Paraná, para o segundo semestre. E lá, produtores também vão entender essas e outras técnicas que vão ajudar a melhorar o resultado financeiro da fazenda, ok? O Arthur está à disposição para atendê-los. E essas mesmas turmas no formato online, para quem está em regiões onde os polos não estão contemplando, né? Então, curso de gestão na pecuária leiteira online para quem estiver no Brasil, em qualquer região, qualquer município. E a nossa pós-graduação em pecuária leiteira, também disponível para todo o território nacional. A de gestão na pecuária leiteira confirmada, ela começa na próxima semana, e após em pecuária leiteira, a próxima turma prevista para julho, ok? O Arthur já tem uma condição para vocês. Quem quiser mais informações, por gentileza, pode acionar ele ou nesse telefone da tela, ou no chat. No chat vai ter o link do WhatsApp dele para vocês interagirem agora em tempo real, tá bom? Aguardamos vocês lá. Júlia, com você, eu vou selecionando aqui as perguntas, a gente vai batendo bola agora, mas já antecipado, se você puder falar dos inoculantes, qual que você tem utilizado na silagem, foi uma das principais perguntas aqui durante a palestra, ok? Fica à vontade. Beleza. Obrigado, Rafael. É uma dúvida muito comum, né, sobre a inoculação. Como eu comentei com vocês, é obrigatório inocular silagem de grão? Não. Você vai conseguir ensilar bem sem inoculação. Diferente de outras silagens, né? A gente tem silagens que são muito mais desafiadoras de fermentar bem sem inoculação, por exemplo, capim. O grão, não. Você vai conseguir fermentar tranquilamente sem inocular. No entanto, se você não inocular, você vai ter aí em torno de 10 a 12% de perda de matéria seca. Tá? Se você fizer a conta, você vai ver que isso representa uma quantidade expressiva de milho. Ou seja, tem um valor, 10 a 12% de matéria seca, uma perda alta. Né? Por que é tão alto? Porque nós estamos ensilando um material muito rico em carboidrato. E a bactéria, seja ela do inoculante, seja ela epífita,
que já vem na planta, e vai fazer o processo de ensilagem acontecer, ela não faz o ácido, né? Os ácidos presentes na silagem, ela não faz isso do nada. Ela usa carboidratos que estão presentes no material, consome parte desses carboidratos, como um subproduto dessa fermentação é liberado os ácidos, ácido lático e ácido acético são os principais ácidos responsáveis pela conservação do alimento. E aí chega um momento em que o nível de ácido dentro da massa é tão alto que todas as bactérias morrem, inclusive aquelas que produziram ácido, né? O Rafael e eu fomos alunos de um professor da FMG que costumava brincar que em silagem é um suicídio coletivo, porque as bactérias produzem tanto ácido que depois todas morrem. Beleza. Qual que é o papel do inoculante nessa história? O inoculante vai ajudar essa fermentação ser dominada pelas bactérias que produzem os ácidos que promovem a conservação mais efetiva da massa, principalmente ácido lático e acético. Tá? Então, a gente tem a opção de bactérias homofermentativas, que são aquelas que só produzem ácido lático, são inoculantes mais antigos no mercado, talvez tenham um valor comercial mais acessível, beleza? Funcionam bem para silagem de grãos. E tem a opção de inoculantes com bactérias heterofermentativas. São aquelas que produzem o ácido lático e outros, por isso é chamado de heterofermentativo. Principalmente ácido lático e acético. Beleza? Quem já limpou uma geladeira mofada na sua casa? Pegou a geladeira, guardou, desligada, e aí deu aqueles bolores dentro da geladeira. Qual que é o melhor produto de cozinha para limpar a geladeira mofada? Você nunca limpou geladeira mofada? Vinagre. 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 Alguém falou ali no chat. Tá ligado? O ácido acético é um potente inibidor do crescimento de fungos. Tá? Pergunta difícil, nunca limpei. Então fica a dica aí, ó. Se tiver que limpar uma geladeira mofada, é só usar vinagre diluído em água. Vai ver que mata o mofo rapidinho. Porque o ácido acético é um potente inibidor de fungos. Então, se a gente põe um inoculante que a bactéria produz ácido acético, além do lático, ele vai prevenir perdas que ocorrem também na pós-abertura. Quando a gente expõe a massa ao oxigênio, a gente cria condições para que fungos se desenvolvam. E quando começa a desenvolver fungos na parede da massa ensilada, elas consomem o carboidrato nobre, consomem o carboidrato livre, aquilo que a gente quer levar para a dieta da vaca. Tá? Esses fungos podem ser macroscópicos ou microscópicos. Quando a gente vê bolor na silagem, ela já está em processo avançado de deterioração. Os fungos microscópicos, que são as leveduras, também crescem na presença de oxigênio e podem e vão consumir o carboidrato que a gente fez tanto esforço para guardar. Então, se a gente inocula a silagem, especificamente de milho ou de grão reidratado, a gente vai prevenir em torno de 40% a 50% das perdas. Se eu ia ter perdas de matéria seca ali de 10%, 12%, essas perdas vão cair para 5%, 6%. Beleza? Por isso que é economicamente viável se inocular. Dá para fazer com bactéria homofermentativa, dá para fazer com bactéria heterofermentativa. Tranquilo? Uma coisa importante é, eu mostrei na foto a inoculação feita manualmente com o regador. Talvez não seja a melhor maneira de fazer. Algumas pessoas vão colocando na água, né, colocam um reservatório de inoculante e vão misturando isso na água, na própria água que está hidratando o milho. Eu vejo isso com bons olhos. Alguém está perguntando aqui no chat qual proporção. Nicolas, cada fabricante vai ter uma recomendação, porque vai depender da concentração de bactérias viáveis dentro do frasco, tá?
normalmente varia de um frasco para 25 a 50 toneladas de massa. Beleza? Mas cheque a recomendação do fabricante. E eu dou preferência para fabricantes que me entregam esse inoculante direto, sem passar por estoque, porque eu não sei as condições de estocagem, né? Tem fabricante que recomenda a estocagem a frio, em geladeira, eu dou preferência para esses fabricantes, porque eu não vou conseguir verificar na fazenda se o inoculante está vivo ou não. E ele só vai fazer efeito na massa se ele chegar vivo na massa. Então, se esse inoculante está estocado lá na loja há 6 meses, no tempo, exposto ao calor, à luz, a N fatores, como é que eu vou garantir a viabilidade dele? Eu não sei. Tá? Outro ponto importante, eu não reutilizo nenhum tipo de material para diluir ou aplicar inoculante. Em fazenda leiteira está cheio de galão que veio formol para usar no pé de luva, que veio detergente para lavar a ordenha, que veio iodo para usar na higiene da ordenha. Elimine todos esses materiais como vasilhame para manipular inoculante. Por quê? Pode ficar resíduo ali no plástico e matar minha bactéria. Paguei caro na bactéria, eu quero que ela vá para dentro da silagem, se multiplique lá dentro, eu preciso de um recipiente virgem para fazer essa aplicação, beleza? Tem inoculante próprio ou pode usar o mesmo da silagem de milho? Ótima pergunta, Murilo. Pode usar o mesmo da silagem de milho. Se eu não me engano, deve ter uma ou duas marcas no mercado brasileiro que tem um próprio, tá? Que aí a proporção de bactérias vai ser aquela que melhor previne as perdas de matéria seca, beleza? Bom demais, Julinho. Eu estou tentando aglutinar as perguntas, que eu acho que nós vamos conseguir atender o máximo possível de pessoas. Muita gente perguntando sobre a mistura água-milho. Você trouxe aí a oportunidade de 35% em relação à massa. Tem gente perguntando se 70-30 também dá certo. Se em regiões quentes eu preciso colocar mais água pelo calor. Como é que eu homogenizo isso? E aí tem a ver realmente com a incorporação de água. Se eu posso utilizar vagão em grandes fazendas. Fala um pouco aí para a gente. Beleza. 30% de umidade seria o limite mínimo, tá? A chance do seu milho reidratado mofar com 30% de umidade aumenta. Às vezes que eu vi muita perda, muita deterioração de milho reidratado foi com deficiência de umidade ou com umidade mal distribuída na massa. Aí dá mancha de bolor, de mofo. Tá? Então, assim, por experiência prática, se for para pecar na água, peque um pouquinho por excesso. Então, assim, como eu tenho feito? Eu regulo para 400 litros por tonelada e verifico a umidade da massa. Igual eu falei para vocês. Vou lá, pego uma amostra de vários pontos, misturo num baldinho, trago na cozinha, no refeitório da fazenda, na sede, aonde me deixarem fazer bagunça com o mínimo de transtorno. Mas tem que ser um lugar com fogão e com uma frigideirinha que eu possa utilizar. Peso 100 gramas e seco. Faça isso pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Por quê? É o que perguntaram sobre a região. Região quente, à tarde, a perda de água por evaporação da massa vai ser acelerada. Então, pode ser que uma vazão da água que está legal de manhã não esteja legal à tarde. Tá? Se você checou essa matéria seca e ela deu entre 60 e 65, toca o processo que está beleza. Tá beleza. Como misturar? Aí, cada fazenda vai ter que arrumar a sua solução. A melhor forma é aquela que eu mostrei para vocês no vídeo. Moer e incorporar água ao mesmo tempo. Então, tem que montar um circo antes. Tem que montar moinho, tem que montar chupim, tem que montar um reservatório de água, né? Para garantir a vazão. E vai moendo e incorporando ao mesmo tempo. Se o seu silo permitir a entrada do trator, for grande o suficiente para andar com o trator dentro dele, vai puxando com a lâmina do trator
fazendo finas camadas do material e vai incorporando. Vai observando também. Se tem um canto que não está caindo água, joga do canto mais úmido para o canto mais seco, é lá na hora, tá? Se for silos pequenos, como aqueles que eu mostrei para vocês na palestra, é manual. É manual, é puxar na enxada. Entra lá para dentro e puxa na enxada. Reveza, porque é um trabalho pesado, mas dá para fazer tranquilamente. Nós lá na UFA, naquele silo comprido que eu mostrei para vocês ao longo da estrada, a equipe de estudantes da UFA, do Grupo do Leite, ensila 30 toneladas de grão em um dia. A gente começa às 6 da manhã e bota a costela para assar no fogo de chão. 4 da tarde está todo mundo comendo a costela e o silo está debaixo da lona. Porque a gente tem prática, já monta o circo, começa ali de manhãzinha, quando é fresco, pau quebrando, 4 da tarde está tudo pronto. A gente ensila 30 toneladas no dia. Tá? Vagão. Se você tiver à disposição um vagão forte o suficiente para misturar uma massa tão pesada, nessa proporção de 350 a 400 litros d'água por tonelada, dá para fazer, tá? Lá na universidade, eu mesma já fiz em vagão estacionário e deu super certo. Mas eu considero mais trabalhoso, mas dá para fazer. O que não dá para fazer é tentar jogar dentro da trincheira o milho moído e tentar jogar água por cima. Isso não vai dar certo. Não faça isso. Você vai estragar seu material. Alguém perguntou aqui no chat sobre air fryer. Dá para fazer. Isso, eu acho que Eu acho complementa que bem a questão da matéria seca aí. Ok. Eu só não citei essa prática porque eu realmente não tenho o costume de utilizar air fryer. Mas testa. Testa. Você pesou a tara da panela ali da air fryer. Zerou. Anotou a tara da panela. Pesa 100 gramas lá dentro, bota para secar. Não vai perder material, porque no coaster não fica legal, porque no coaster perde material, na panelinha do coaster, né? O fundo da panelinha do coaster é vazado. Então, à medida que vai secando, as partículas fininhas do milho caem, né? Agora, na airfryer, não, a panela é fechada, não vai perder material, provavelmente dá certo sim. Provavelmente dá certo. Testa, né? No micro-ondas também eu nunca testei, no micro-ondas forragem dá super certo fazer matéria seca. Na minha prática do dia a dia, eu sempre fiz no fogão, como se fosse fazer pipoca. Vai ali, vai mexendo no fogo baixo. Você vai perceber quando ele tá bom. Ele fica bem moreninho e solto, bem esfareladinho. Pesou. Deu 60? Pesa, dá mais uma secadinha ali de 2, 3 minutos. Pesou, deu 60 de novo? Fechou, é 60. Tem um colega falando, eu sempre faço na airfryer e dá certo. Provavelmente dá certo sim. O negócio é mensurar. Que eu não vou conseguir passar para vocês uma receita de bolo. Uma coisa é eu fazendo milho reidratado aqui no sul de Minas, que agora está 15 graus, amanhã vai estar fresquinho, vai estar meio nublado. Outra coisa é fazer lá no Alto Paranaíba, que, sei lá, de meio-dia para frente dá 32 graus. Seco pra caramba. Insolação forte. Mensura a umidade da massa, que a chance de vocês errar diminui muito. Bom, Júlia. E aí, pessoal, agora só aproveitando um intervalinho, já vou para a próxima pergunta. Eu queria muito contar com o apoio de vocês. A gente geralmente passa um questionário aqui durante o webinar, que nos ajuda muito a melhorar o processo dos nossos eventos online. Se vocês puderem ajudar, a Isabel vai compartilhar, vai aparecer na tela de cada um, em poucos segundos vocês respondem, tá? Nós não vamos terminar agora, tem algumas perguntas ainda, mas acho que é o momento oportuno aí para essas respostas. Júlia, tem a pergunta aqui da Poliana, acho que ela é uma pergunta provocativa, porque ela fala assim, olha, os estudos aqui em Lavras mostram que tiveram perdas aí em torno de 10%. Você trouxe esse número, inclusive, da matéria seca, né? E esse dinheiro parado em milho também na fazenda, né? Se eu for comprar em épocas mais estratégicas, assim, faz sentido realmente o custo-benefício de eu investir nessa técnica, né? Imobilizar dinheiro, ela perde alguma coisa de matéria seca, o benefício que eu tenho em menor consumo de matéria seca, enfim, paga essa conta? O que você vê?
É uma pergunta muito boa. Uma pergunta muito boa, né? Tem vários pontos aí que a Poliana levantou, né? Primeiro, perdas. Eu acho que compensa fazer milho reidratado ensilado se tiver um bom controle de perdas. Tá? Se for para perder mais de 10%, não compensa. Não compensa. Né? Então, assim, vou inocular, né? Sempre que possível, vou usar uma lona de barreira de oxigênio. Né? Então, assim, tem em média 10% de perdas? Tem, mas a gente pode chegar a 5%, 6% com boas práticas. Né? Vou cuidar da umidade, né? Porque uma coisa é você ver um painel de silo todo amarelinho, todo uniforme, bem retirado. Outra coisa, vocês já viram aqueles painéis de silo que está em cima, está tudo escuro, embaixo está um pouco mais amarelo, o silo cede, né? A gente ensila hoje, daqui 30 dias você vai lá, ele cedeu, ele abaixou. Esse ceder é o quê? É perda. Né? E como a Poliana mesmo ressaltou, se o produtor não for caprichoso, as perdas podem passar de 20%. Né? Então, assim, Poliana, se ele não for caprichoso, não faça. Não recomendo ele fazer. Ensilagem é conservação do material. Né? Se for para perder mais de 10%, acho que a conta não se paga. Tá? Em algumas simulações que já fiz, considerando as perdas nessa casa, né, de 6 a 10%, considerando o processo de moagem, eu cheguei à conclusão que a correção de valor, matéria natural para matéria natural, seria de aproximadamente 90%, 85% a 90%. Então, se eu tenho milho matéria natural a R$ 1, o milho grão reidratado bem feito seria aí de 85 a 90 centavos o quilo da matéria natural. Aí é jogar para a dieta e simular. Tá? Agora, eu acho que a base do negócio, para ele ser viável, para ele ser atrativo economicamente para o produtor, é controlar perdas. Se for para ter perdas acima de 10%, não, não vai ser um bom negócio, não. Algumas pessoas aqui no chat perguntaram sobre sorgo e milho, né? Inclusive, o professor Marcos, ele traz essa discussão aí durante já alguns anos, e em vários momentos o sorgo está melhor do que o milho, preço de compra, né? Já escutei frases falando, se você consegue transformar um sorgo num milho, se você conseguir ensilá-lo num tempo prolongado. Procede assim, se eu conseguir o sorgo com um custo mais competitivo, menor do que o milho, e eu dar a ele um tempo de fermentação suficiente, eu consigo digestibilidade de amidos semelhantes, e aí eu ganho mais ainda competitividade em cima disso, no custo alimentar? O sorgo, ele é ainda mais duro, né? O amido do sorgo é ainda mais difícil de degradar do que o milho vivo. Então, teoricamente, o benefício da ensilagem longa seria proporcionalmente maior, certo? Então, pensa lá o resultado do Castro, do Lucas Castro, 2019. Ele saiu de um milho ali de degradação ruminal do amido estimada de 30 e poucos por cento, 35%, pulou para 63%. Ele teve um ganho muito grande, porque ele saiu de um patamar baixo. O sorgo faria algo semelhante a isso, tá? Aí, mas tem duas ressalvas importantes que a gente tem que fazer. Primeiro, tempo de ensilagem. Aquele resultado que eu trouxe para vocês no slide, né? A referência do trabalho é Castro, de 2019, aquele material ficou guardado, armazenado, sem ser utilizado por 6 meses. Tá? Então, se o sorgo, para ter um comportamento semelhante, teria que ser uma ensilagem longa. Outro ponto que se discute também bastante é que o sorgo não ensila, a gente não consegue quebrar o grão de sorgo.
se a gente não utilizar uma peneira muito fininha. Se a gente não utilizar a peneira de 3 milímetros para baixo. Então, primeiro, o rendimento da máquina vai ser muito custoso. Né? Se eu faço lá 30 toneladas em um dia, se a gente estivesse fazendo sorgo, é provável que eu faria, sei lá, 15 toneladas em um dia. Teria 2, 3 dias de operação para fazer o mesmo trabalho, tá? Isso é custo. E, no final das contas, a gente não consegue separar o que é efeito do tamanho de partícula, ou seja, como eu só consigo moer o sorgo num tamanho muito fininho, se eu moesse o milho no mesmo tamanho, muito fininho, será que ele não dava também um ganho até maior? Entendeu o que eu quero dizer? Não dá para separar os efeitos. Se é tamanho de partícula, se é ensilagem, né? Então, assim, se você optar por sorgo, tenha em mente que você vai ter uma operação bem mais trabalhosa, e eu não faria isso para utilizar no curto prazo, beleza? Eu faria, sei lá, alguém mencionou aí que o tempo ideal de abertura do grão parece ser 90 dias. Parece, né? Pouquíssimas fazendas vão conseguir esperar 90 dias. A gente ensila, lá na universidade mesmo, ensila e com 15 dias está usando. Só que você mantém a vedação, mantém a compactação, mantém a silagem estável, os processos estão acontecendo. Um dia ele vai ter 90 dias. Tá? Eu não faria com essa meta para sorgo. Faria talvez um de milho para usar no primeiro momento e um de sorgo para usar depois, algo assim. Tá? Aproveitando essa oportunidade. E tendo em mente que a operação vai ser mais custosa, bem mais custosa. Interessante, Júlia. E é muito claro, assim, eu tanto trabalhei em fazendas quanto faço grão úmido também, produzindo leite. Tem um diagnóstico que eu faço diariamente nas minhas idas, que é passar o pé nas fezes ali para ver o tanto de milho que está aparecendo. Acho que esse é um diagnóstico que grita, né? O produtor não gosta não, mas as galinhas adoram, né? Porque sobra muito milho para elas. Alguns produtores compram milho moído, e moído em peneira fina, né? E eu, inclusive. E aí o tempo de estocagem, eu projetei os silos para 45 dias. Eles propiciam eu não ver o milho mais nas fezes. E o leite se mantém, e aí vem o benefício ali pelo que eu agreguei em volume do milho, fazendo uma substituição 1 para 1. Tem gente que trabalha dessa forma, né? Não corrige a matéria seca. Inclusive, eu no queria fim do ver dia, você tá ganhando aquela eficiência que nós mostramos. Né? Você não corrigiu a matéria seca, a gente já esperava que o consumo de matéria seca ia cair um pouco mesmo com o mesmo desempenho. É o que acontece. O que eu estou tirando na matéria seca é só do milho, né? E não da dieta Exato. total, né? É isso Exatamente. aí. E o sorgo, a gente não vê esse resultado. Se você deixar o sorgo nos mesmos 45 dias, com a mesma dieta, mesmo volumoso, ele aparece nas fezes da mesma forma. Então, acho que é um cuidado que Ele é tem que mais tomar, porque é nítido que ele não tem o mesmo tempo de fermentação, né? E aí a pergunta que eu ia fazer era relacionada a isso, dessa substituição 1 para 1, milho seco, milho úmido, e está correlacionada a uma pergunta do Nilson sobre a utilização em pequenas fazendas, onde muitas vezes não tem um vagão, não tem uma dieta completa, às vezes o concentrado é dado em momento diferente do volumoso, se você vê também resultado na prática de ganhos financeiros, né? Ô, Nilson, eu já trabalhei em fazendas que ensilavam em tambor de 200 litros. Tá? Em vez de ter a trincheira, pegou aquelas bombonas de 200 litros. É só um pouco mais desafiador de vedar em cima. Não vedar muito bem em cima, as bordas costumam apodrecer. Tá? E a gente ensilava ali 2, 3, 4, 5, 6 tambores, dependendo da quantidade de caixa que o produtor conseguia demandar para aquele processo. Tá? Só não dá certo se a fazenda for estritamente ação comercial, porque eu não consigo tirar o milho da dieta.
Mas se a fazenda, por exemplo, comprar um concentrado proteico, um proteico mineral, que tem fábricas que ofertam esse tipo de produto, eu complemento o proteico mineral com o milho grão reidratado e tudo bem, né? A mistura, né? Talvez essas fazendas menores não vai ter vagão para PM. Então, vou ter que fazer uma mistura de um concentrado e fornecer separado, como você perguntou. Nesse caso, eu já trabalhei com essa mistura feita diariamente. Costumo fazer a mistura usando milho reidratado diariamente. Não dá para armazenar muito mais do que um dia, porque ele começa a esquentar. Tá? Mas dá para utilizar. Botar milho reidratado puro no coxo da ordenha faz um bocado de bagunça. Fica muito difícil de limpar o coxinho da ordenha depois, tá? Emprega, emprasta, aquilo ali. Eu não gosto. Mas, por exemplo, se eu estou à parte, eu dou ali uma mistura, milho reidratado, proteico, uma polpa cítrica, um caroço de algodão, misturo, coloco para o animal, solta a pasta. Normal, como eu faria com qualquer outro concentrado. Então, dá para fazer assim. Legal, Júlia. Nós estamos partindo aqui para o nosso momento final, inclusive a gente estourou o horário, muitas perguntas, né? Mas eu acho que atendeu aos objetivos. E aí eu só queria finalizar com uma das perguntas, acho que ela tem correlação a alguns contextos do Brasil, né? Tem uma pessoa perguntou aqui quais os malefícios que um uso incorreto, né, uma formulação incorreta, pode ocasionar nas vacas. Aí perguntou sobre policefalmáceo, sobre acidose e tal. E aí tem a questão de algumas pessoas não terem vagão, outras pessoas trabalharem em região onde fibra é um negócio mais complicado. Eu fico pensando no Nordeste, por exemplo, né? Uhum. Onde a palma pode ser a base da dieta e eu entro com grão úmido em volume, eu posso sim gerar algum distúrbio, mas, enfim, eu queria que você comentasse um pouco desses cuidados. Acho que não é algo que tem que preocupar a ponto da pessoa não fazer, porque os benefícios são grandes, mas é importante se prevenir, né? Para não ter surpresas, né? Mas fique à vontade e a gente caminha para o fim aí nos finalmente. Ótima, ótima pergunta. Pergunta muito boa mesmo. Porque essa pergunta mostra que a pessoa tem um conceito de dieta na cabeça, né? Esse vai ser um ingrediente. Então, assim, o uso incorreto desse ingrediente pode levar a queda de desempenho? Pode sim. Pode levar a acidose? Pode sim. Né? Se eu entrar numa dieta pobre em fibra, né, pobre em fibra de qualidade, com boa efetividade, eu vou ter que entrar com pouco desse ingrediente. Né? Da mesma forma que eu também vou ter que entrar com pouco milho moído fino, que também vai causar distúrbios como acidose ruminal ou mesmo acidose secal. Né? Muitas vezes a gente vê diarreia em animais e, e essa acidose pode estar acontecendo até no seco, né? Aumentando ali a osmolaridade do conteúdo ali do intestino grosso e dá diarreia nos animais, tá? Então, assim, para quem não tem uma fonte de forragem constante fazendo, né, como é que eu vou dizer? Eu tô com forragem muito regrada. Eu não posso entrar com forragem, né? Não vou acabar com o meu estoque de forragem. Tem que usar com parcimônia. O milho reidratado não vai poder ser a única fonte energética na maioria das vezes nesse caso. Né? Vou ter que ter outros ingredientes para complementar a dieta. Como o Rafael bem mencionou, né, a palma forrageira, eu acho que a palma forrageira tinha que mudar de nome para palma energética. Né? Ela é muito energética, ela é muito rica em pectina, ela é baixa em fibra, né? Então ela precisa de um ingrediente fibroso para casar com ela, para fazer uma dieta. Isso independente de usar milho reidratado ou não, tá? Então, assim, o uso incorreto pode levar a problemas? Pode sim. Como qualquer outra dieta mal balanceada, vai levar a problemas, tá? Perfeito, Júlia. Bom, pessoal, nós estouramos o nosso tempo, mas eu queria agradecer demais. Tivemos muita gente na sala, muitas perguntas. Conseguimos responder todos, viu, Júlia? Eu fiz aqui um compilado, mas as perguntas circundaram em torno desses temas que nós trouxemos. Pessoal, nos colocamos à disposição, tá? Quem quiser ainda mais informações, acesse o nosso Instagram, o nosso YouTube,
Nós temos um canal, um setor de comunicação que mantém uma relação muito forte com a equipe técnica e com certeza pode ajudar todos vocês, tá bom? Júlia, obrigado, viu, pelo aceite, parabéns aí pelo momento, a gente sabe da sua competência aí, do quanto você ia agregar para um momento como esse, e trazer um recado, muitos aqui já fazem, acho que o pessoal veio aqui para um refinamento, para uma atualização, mas quem não faz, pessoal, realmente, se você conseguir operacionalizar, não gastar muito dinheiro na confecção, não perder demais, né, com o material ensilado, é sim uma das formas de ganhar competitividade no custo alimentar, diminuir seu custo de produção total e ajudar você a ganhar mais dinheiro com leite. Então, aprofundem na técnica e a gente trouxe sabendo e com muita segurança nisso, né? O quanto que ela pode ser importante no resultado financeiro das fazendas, tá bom? Júlia, muito obrigado, fique à vontade aí para as considerações finais. Obrigado pelo aceite, pessoal, uma boa noite e um bom descanso. Agradeço muito a oportunidade, é um assunto que eu gosto muito, né? Como eu comentei com vocês, meu sonho é fazer milho retratado nos meus clientes. E hoje eu tenho a alegria de dizer que a grande maioria dos clientes usam, talvez todos, acho que todos os clientes, né? E é uma técnica extremamente difundida e tem vários questionamentos, né? Igual o Rafael bem comentou, teve questões aqui, pessoal perguntando, e no bolsão de plástico dá certo? Dá certo também, então você vai ter um custo, né, mais elevado, porque você vai gastar mais plástico, né? O jeito mais simples de fazer, pessoal, é trincheira de terra envolvida com lona. A lona debaixo das paredes pode até ser reutilizada, se for lona íntegra, não estiver rasgada. Então, assim, é muito acessível, né? Se você for pegar, por exemplo, como eu atendo pequenos produtores, né, já atendi no passado pequenos produtores que produzem o próprio milho, se ele fosse mandar isso para um silo para ser armazenado, iria ficar mais caro. Ia ter taxa de armazenamento, ia ter quebra, ia ter transporte para ir, transporte para voltar, né? Então, assim, é uma alternativa de ganhar estratégia dentro da fazenda. Que você pode fazer ou não. Né? Você tem uma trincheira de terra lá, 3 trincheirinhas de terra. Eu encho uma, encho duas, encho três, encho nenhuma, né? Dependendo do momento. A gente lê que esse momento agora é um momento oportuno. Então, assim, fico muito feliz com o interesse no assunto, né? O grupo do qual eu faço parte, né, do grupo de estudos, é um grupo de referência nesse assunto, tem muito mais informação lá. Então, eu fico muito feliz e grata de poder falar sobre isso. Perfeito, Júlia. Obrigado mesmo, de verdade, aí pelo aceite. Obrigado a quem esteve presente até o fim conosco. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Até o próximo, né? Até o próximo web. Obrigado, Júlia. Até mais. Boa noite, pessoal. Até o próximo. Obrigado, Isabel. Felicidades para vocês aí. Tchau, tchau.